Iniciando nossa live no nosso tema de hoje, que é fracasso ou prosperidade? Em que pilar você está? Então a gente já traz esse tema que é desafiador. Se vocês têm condição de avaliar onde é que eu estou na prosperidade ou eu estou no fracasso? Então a reflexão é essa e a gente vem trazendo vários elementos que se conectam. Para falar disso, eu quero primeiro falar de uma lei do universo. A gente precisa entender que tudo que a gente vivencia, a gente tem que entender que tem um funcionar que não é aleatório. Então o planeta está aqui, está girando em torno do Sol, outros planetas estão girando, o nosso sistema solar gira em torno de um outro sistema maior e nisso vai compondo a galáxia. E a gente tem então, e da galáxia obviamente, outras galáxias, o movimento é sempre o mesmo. Galáxias que circulam em torno de outras e vão compor o universo. Então a gente precisa entender que o universo é composto de leis. E hoje eu quero falar de uma lei que é primordial, que ela está em tudo, ela vai interferir em tudo. E a gente vai ver inclusive que essa lei, ela possibilita uma certa conexão entre a ciência e a espiritualidade. As pessoas ainda pensam que estão separadas, quando na realidade o movimento é de conexão dessas coisas. E eu quero dizer que tudo no universo é uma única consciência. Isso já vem sendo provado pela física quântica. Quem ainda não conhece, é bom buscar alguma informação sobre isso. Mas já trazendo aqui, há vamos dizer assim, um grande campo, uma grande consciência. E nessa consciência tudo está e tudo é. A gente é consequência dessa consciência e ao mesmo tempo está nessa grande macroconsciência, que nas religiões a gente pode chamar de Deus. Na física tem sido chamado de campo. Algumas teorias, são várias as teorias, mas vou pegar uma linha teórica que fala do campo, a teoria do campo. Então, digamos assim, imagine que tudo é uma única coisa, tudo é composto de energia, tudo é feito de energia, e essa energia vai se modelando e formatando as coisas, que vai formatar esse mundo da matéria. Então vai formatar planetas, vai formatar sóis, vai formatar os nossos corpos, vai formatar tudo que existe, é composto de energia e essa energia vai se modelando. Quando a energia se condensa, a gente tem a matéria, e se essa energia está separadinha, então ela é em forma de onda. Então a gente tem esse comparativo onda e partícula. E aí vocês podem perguntar o que isso tem a ver com o nosso tema. E eu diria a vocês absolutamente tudo, 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 tudo a ver. Quando a gente entende que a gente é uma grande consciência que está desmembrada em, digamos assim, em consciências individualizadas, que somos nós, a gente entende que nós somos, ao mesmo tempo, a substância e a matéria, o elemento que compõe isso tudo. Então vamos dizer assim que o universo é uma grande consciência, que seria uma grande mente, uma macro-mente. E a gente tem as nossas mentes, né, individuais. Então, o universo, por si só, ele é consciencial, ele é mente, e dessa mente tudo se materializa. Nós temos a mesma capacidade de materialização que o grande universo tem. Nos foi dada essa condição, digamos assim, porque a gente é da própria matéria de tudo. Os elementos químicos que compõem o nosso corpo, que compõem cada coisa, são os mesmos elementos químicos. É como se Deus dissesse assim, olha, vou montar um grande quebra-cabeça e vou compor as peças. As peças são os elementos químicos e eles combinados vão formar partículas que vão se combinando e formando as grandes coisas que são da matéria. Então, no fim das contas, tudo é átomo, que é energia, e conforme se materialize, vai se tornando matéria mesmo, né? Conforme se combine, melhor dizendo, conforme a combinação que faz, vai se tornando matéria. Isso de uma explicação extremamente simplória para falar de algo que é muito complexo. Mas o que é que isso tem a ver
com o nosso tema, fracasso ou prosperidade? Tem a ver com o que a gente constrói a partir da nossa mente. Aquilo que Platão falou lá atrás, que existe um mundo das ideias e o mundo concreto aqui, isso é real, isso acontece, só que a gente não se dá conta. Então, antes das coisas se materializarem, elas são idealizadas em um outro plano, vamos dizer assim, um plano mais sutil, de uma matéria ainda não condensada. Ele primeiro acontece num plano das ideias, digamos assim, num plano sutil e depois é condensado. Então, nós temos a vida que nós projetamos. A nossa mente está criando o tempo inteiro, tenhamos consciência disso ou não. Porque o nosso pensamento é energia que se propaga, o nosso sentir é energia que se propaga, as coisas que a gente fala é energia que se propaga, as nossas atitudes reverberam a energia também. E essa energia que a gente propaga, ela vai para o universo e volta duplicada para nós. Não importa, o universo ele não vai fazer avaliação. Isso aqui é bom, eu vou mandar 3 vezes. Isso aqui é ruim, só vou mandar 1 ou não vou mandar. O universo não avalia nada. As avaliações, as qualificações, se a gente negativa alguma coisa ou positiva alguma coisa, somos nós que fazemos. O universo ele devolve para nós exatamente o que a gente criou. Normalmente os autores falam na tríade. Eu acrescentarei mais um elemento aqui. Então vamos falar de um quarteto. Qual é esse quarteto? Pensamento, sentimento, ação ou atitude, e agora eu acrescento o elemento linguagem. O que a linguagem tem a ver com isso? Como a gente expressa aquilo. Então, se a gente tem uma determinada ideia, tem um determinado pensamento, e a gente expressa isso, a gente potencializa essa nossa ideia. Então, a linguagem também tem uma frequência e a gente deve dar muita atenção a essa frequência, a essa linguagem. Então, o que a gente pensa, sente, faz e diz, ou até silencia, mas vamos ficar no dizer. Tudo isso é um processo que nos ajuda a construir a nossa realidade. Mas vamos entender uma outra coisa também. Eu hoje pensei assim, em vários exemplos ligados à minha vida, então eu vou trazer muita coisa ligada a mim, porque eu acho que facilita a compreensão. O que a gente vive hoje não é resultado necessariamente do que a gente pensou hoje, do que a gente sentiu hoje, do que a gente praticou hoje. É uma construção. Então, quando a gente pensa na nossa vida, nas várias áreas da nossa vida, vamos pensar aí, seja trabalho, estudo, seja a questão profissional, a profissão em si, seja a formação, seja as relações afetivas, as relações familiares, as relações de amizade, as relações sociais no âmbito comerciais e tudo mais. Por onde a gente anda, a gente está vivenciando uma determinada realidade nossa. Cada pessoa tem a sua realidade de alguma forma. Mas o que a gente vivencia hoje, a gente precisa entender que foi algo que a gente construiu tempos atrás. Eu não saberia dizer a vocês quanto tempo leva, né? Tem gente que cria com muita rapidez e tem gente que cria a realidade que projetou com mais lentidão. Mas imaginemos que o que a gente tem hoje é o que a gente vem construindo de tempos atrás. Quando a gente fala de prosperidade, não significa uma conta cheia, digamos assim, a conta bancária com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não tem relação com o financeiro. O prosperar tem relação com todo esse processo desse quarteto que eu falei. A gente prospera no nosso viver. Eu posso estar talvez com não muito dinheiro na conta, mas estou prosperando no meu sentir. Eu estou extremamente feliz e me sentindo realizada. Eu estou feliz no trabalho que eu desenvolvo. Eu estou feliz naquilo que eu entrego para as outras pessoas, o que eu devolvo para as outras pessoas, o que eu entrego para a vida. Então, não necessariamente a prosperidade, ela tem ligação com o financeiro, como normalmente nos levaram a pensar.
Então, o que eu quero que a gente entenda é que a mente nossa, da maneira como funciona, não somos nós. A gente é uma consciência maior, mas que está modelada, funcionando dentro de um corpo com uma determinada mente, com determinados sentimentos e agindo de determinadas maneiras, interagindo com as pessoas de determinada forma. Então, o primeiro ponto é avaliar como está a minha mente. Eu tenho domínio sobre a minha mente ou a minha mente me domina? O pensamento que eu tenho hoje, aqui e agora, por exemplo, é um pensamento de fato que eu construí, eu só estou reproduzindo algo que eu vivenciei, que eu tive contato. Então, são avaliações que eu quero trazer para que vocês façam. Vocês vão ter que fazer esse autoexame, esse exame interno de: os meus pensamentos hoje são de fato meus? Eu cheguei naquela conclusão, a destino, então eu concluí isso, ou eu só estou reproduzindo aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu ouvi, que eu fui acostumada? Se eu sigo um determinado caminho espiritual, religioso, é realmente meu porque eu decidi seguir aquilo, ou eu só estou seguindo o embalo de alguém porque eu cresci ali e fui? Ou porque eu vi pessoas ali naquele caminho e vou aqui também. Então é esse ponto que eu quero chegar, para que a gente entenda o que é a prosperidade de fato, ou se a gente está, conforme os aspectos da vida, no pilar do fracasso. Vamos sair desse pilar do fracasso para a gente construir, fortalecer o pilar da prosperidade. Então a gente precisa entender isso. Nós não somos o nosso pensamento, nós não somos a nossa mente. E normalmente a gente deixa a nossa mente solta, fluida, não há uma educação mental, no sentido de: peraí, calma, ei, pensamento, vem cá, não vou dar trela para você não, deixa eu te avaliar direito, deixa eu ver se você realmente condiz com o que eu penso, com o que eu sinto. Peraí, vem cá. Algumas ideias, gente, a gente reproduz, da vida social mesmo, das relações que a gente estabelece, a gente produz algumas frases, algumas ideias que a gente nunca parou para pensar. Só vai falando, só vai reproduzindo, só vai pensando. Então nós somos um conjunto de valores, um conjunto de crenças. E tem mais um detalhe: a pontinha do que está, digamos assim, no campo consciencial nosso é micro. O que está encoberto, né, o iceberg, é muito maior por baixo. Então o que está no nosso subconsciente, no inconsciente, a gente nem faz ideia. É muito mais coisa e isso interfere em quem a gente é. Então esse é o ponto que eu quero, que a gente entenda como é que está o meu pensar. Eu já questionei isso, eu já avaliei isso, eu penso realmente com, digamos assim, com as minhas ideias. Parece redundante ou estranho, assim, fica circular aquilo, mas o meu pensar é só reprodução de alguma coisa que eu ouvi ao longo de minha vida inteira, ou eu construí essa forma de pensar? Em algum momento eu questionei todas essas coisas? Porque a gente, por exemplo, eu vou falar por mim, eu tive uma formação católica e não quero criticar não, tá? A igreja católica, só quero falar de mim. Eu tive essa formação católica e eu lembro que eu ouvia muito a questão de algumas parábolas da Bíblia, algumas interpretações, e eu construí a ideia de que ser rico é algo ruim, porque o rico não passa no buraquinho da agulha. Eita, deve ser uma coisa tenebrosa, ele não vai lá para o reino dos céus. Mas eu precisei em algum momento questionar isso. Eu falei: de onde surgiu essa história? Será que ela foi traduzida devidamente? Será que alguma terminologia, alguma palavra foi traduzida equivocadamente? Será que a informação que me trouxeram não estava errada? Então, eu comecei a questionar isso e entender essas questões. Por que isso é importante? Porque em mim havia uma crença que não estava clara, que não estava evidente, de que ser rico não vai para o reino dos céus. Então, eu preciso ser pobre. Então, por mais que eu me esforçasse para prosperar em determinados trabalhos, no meu inconsciente, eu sabotava uma série de coisas para que aquilo não desse certo, porque no meu inconsciente eu tinha medo de prosperar financeiramente.
Então, são esses pontos que às vezes a gente precisa avaliar. Será que está claro para mim realmente, no meu inconsciente, o que é que eu estou guardando lá que eu não sei? E que pode estar interferindo na minha vida, nas minhas relações, no meu resultado financeiro, no meu trabalho próspero. Então, esse é o ponto. Então, é só para a gente entender que tem muitas coisas guardadas em nós que não somos nós e que a gente pode reverter esse quadro, que a gente pode mudar isso e pode construir novos caminhos. Mas a gente precisa primeiro saber o que é que tem dentro. E a gente nem sempre se repara. E aí eu vou falar assim, trazer alguns exemplos de questão de atitudes prósperas ou não prósperas, tá? Porque eu preciso que a gente entenda que a gente não é a nossa mente, a gente é uma consciência. Eu tô fazendo uma distinção, eu não li isso em lugar nenhum, tá? Não sei se foi a espiritualidade que me inspirou, mas eu tô disposta a partilhar com vocês algo que é do meu pensar. E aí pode ter fundamento ou não. Mas no meu pensamento, existe a mente que a gente processa. Pode ser uma mente racional ou uma mente emocional, mas é uma mente que a gente foi construindo ao longo da vida. E voltando para aquela minha fala inicial da grande consciência, nós somos essa consciência. Então, às vezes, a gente coloca a nossa consciência no mesmo nível da nossa mente e as coisas se confundem. A gente não sabe distinguir uma coisa da outra, porque elas estão niveladas. Mas quando a gente consegue, digamos assim, se distanciar um pouco e olhar para o quadro que a gente está vivenciando ali, a gente entende, tem isso aqui que eu penso, que é a minha mente, mas a minha consciência é mais ampla. E minha consciência consegue ter uma dimensão melhor das coisas. Mas normalmente se a gente é engolido pela situação da vida, a gente está ali, parado, nivelando a nossa consciência da nossa mente e se confundindo, achando que a nossa mente somos nós. Quando a gente consegue se colocar fora, a gente entende que tem a mente, que a gente vigia, avalia, vigiar e orar constantemente. E aí eu gosto de acrescentar a esse versículo da Bíblia, né? Vigiai pensamentos, sentimentos, atitudes e palavras e orai. Vigiar isso tudo, entender o que está acontecendo com você para orar. Então essa questão a mente ela precisa ser educada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser observada para que a gente não se deixe levar pelas consequências da vida. Então a gente precisa primeiro ter essa dimensão. Considerando isso, eu fiz aqui algumas anotações, então de vez em quando eu estou olhando aqui para baixo só para manter uma linha de raciocínio, tá? Para não ficar com várias coisas e embolar o caminho. Então, eu coloquei 2 pilares, de fato, para que vocês avaliem na vida de vocês em que momento vocês estão no pilar do fracasso, em que momento estão no pilar da prosperidade. Não é assim, fracasso tudo, prosperidade tudo. Se conseguir prosperar tudo, maravilha. Mas normalmente a gente precisa estar nessa vigilância contínua para ver se realmente está prosperando ou se tem preciso dar atenção a esse aspecto aqui. Então, o que é que eu estou chamando de pilar do fracasso? Quando a gente, de alguma forma, tem algumas atitudes que não são da bonança, digamos assim, da bem-aventurança. Quando a gente resmunga, quando a gente reclama, quando a gente fica, poxa, olha bem, quando a gente está resmungando, quando a gente está reclamando, a gente está rejeitando a realidade que a gente está vivendo. E estamos deixando de ser gratos. Então vamos colocar nos pilares basicamente essas 2 coisas. Quando a gente agradece, a gente está no pilar da prosperidade. Quando a gente reclama, a gente está no pilar do fracasso. Porque a gente está rejeitando aquela realidade. Aí você fala assim, poxa, mas eu tô com a vida difícil. Observem as linguagens e as palavras, as ideias que vêm por aí, né? A minha vida é muito difícil, a minha vida é complicada, eu tô num momento assim delicado, ou tô sem emprego, ou tô num emprego que não me faz bem, meu patrão é isso, é aquilo, aquilo outro, eu vivo me chateando, eu vivo me aborrecendo, eu não tô legal, eu não queria estar ali, eu recebo pouco, meu salário não dá para pagar nada, não.
Não precisa nem eu dizer mais sobre isso, né? Esse é um discurso contínuo que a gente ouve com frequência. Esse é um discurso do pilar do fracasso. Você está reclamando do que você tem hoje e o universo está ouvindo suas reclamações e ele entende, olha, a pessoa está dizendo que não gosta da vida que tem e ela está repetindo a ideia de que não gosta. Então, entendi, ela quer continuar nessa vida sem gostar, porque é isso que ela está reverberando, é isso que ela está mandando, é isso que ela está construindo, então a gente devolve. O universo ele é extremamente fidelíssimo. O que você entrega, você recebe. O que você planta, você colhe. Se você está reclamando de uma série de coisas na sua vida, o universo entende que você quer continuar nessa vida ruim de reclamações. É isso que você está querendo. Se você reverte a situação e, mesmo não estando muito satisfeito com aquele trabalho, mas hoje é o que você tem e o que te ajuda a pagar suas contas. É onde você consegue trabalhar o seu interior para reconhecer o que você tem de melhor para fazer para além daquilo ali. Se você está ali, estou aprendendo que isso aqui não é o meu território de genialidade, como eu chamo, não é minha zona de bem-estar. Eu estou só aqui, mas não estou na minha zona de bem-estar. Então, você entende aquela realidade, agradece por aquilo ali, por ela te mostrar que você quer algo diferente. Aí você reclamar, o salário tá pouco, caramba, mas é ele que tá pagando tua comida, tá pagando tua casa, tá pagando teu transporte, tá sei lá o que, tá te ajudando de alguma forma. Agradeça. Quando você agradece, o universo entende que você quer o bem-estar e vai te oferecer mais. Lembrando que o que a gente vive hoje é o que a gente construiu de tempos atrás. Então, se vocês mudam o pensamento agora, hoje, nesse exato momento, não significa que amanhã vocês já vão acordar com tudo maravilhoso. Não, é uma caminhada, vocês precisam construir isso. E aí eu disse a vocês que ia trazer alguns exemplos da minha experiência. Eu lembro que no período de graduação, eu ouvi essa história da lei da atração. Então a gente ia pegar carona dia de sábado, já quase meio-dia, uma fome desgramada. Doido para poder chegar em casa. Aí eu falei, vou pensar positivo, vai ter carona, vai ter carona, vai ter carona. Vai ter carona. Só que eu passei uma semana inteira, vamos dizer assim, um ano inteiro, sei lá quanto tempo, resmungando de mil coisas. E queria naquele exato momento da carona, vou manter o pensamento positivo, a carona vem. E a carona vem. E a carona vem. Aí a carona dizia, tá vendo que isso não funciona? E começava a reclamar, já estava morrendo de fome. E reforçava toda a história com a carona não veio. Esse negócio é balela, não funciona. Eu não tinha esse conhecimento de que era uma trajetória. É como se fosse um banco, gente. Imaginem isso. Vocês se alimentam pensamentos positivos, vocês estão ali, botando saldo. Se vocês alimentam pensamento negativo, vocês estão tirando. Vai baixando o saldo. Então, se vocês estão com a conta muito vermelha, quando pensa o positivo, só dá uma minimizada no negativo, mas o negativo ainda foi maior. Então é isso que a gente precisa entender, como é que funciona, quais são as leis do universo. Por isso que eu disse a vocês lá no comecinho, para a gente entender fracasso e prosperidade, a gente precisa entender a grande lei do universo. Tudo é consciência, tudo é mente e a gente propaga e difunde. A conta não funciona, né, o Adson? Pois é, a conta não funciona não se a gente negativou, reclamou, resmungou, falou e agora eu vou pensar positivo. Sim, mas toda aquela negatividade toda que você construiu tá aí. É energia, tá propagando, tá circulando no seu campo. Não funciona. Claro que não vai funcionar. Então você precisa agora fazer o quê? Limpar todo esse campo energético, como eu falei em live anterior. Limpar e construir um novo campo de prosperidade. Então, se a gente reclama, tá no pilar do fracasso. Se a gente agradece, a gente tá no pilar da prosperidade. A chateação, essas coisas todas. Digamos que vamos fazer uns comparativos. Reclamação, agradecimento. Chateação,
alegria, bem-estar, serenidade. Então, se você avalia assim, ao longo do seu dia, você fica mais tempo ou neutro ou alegre, ou você está se chateando, se aborrecendo, sentindo mal. Como é que está essa conta sua? Então, se o balanço está negativo, opa, vamos avaliar aí o que está acontecendo. Você precisa reverberar a alegria para que você tenha de volta o bem-estar. Uma prática que eu ensinei para uma pessoa linda que está aqui, foi Patrícia, e vou partilhar com vocês agora. Peraí, Paulo, que eu já comento aí o que você falou. Uma sugestão. Se você se percebe reclamando de alguma coisa, porque a reclamação vem, é do dia a dia, a gente se chateia com alguma coisa. Se você reclamar uma coisa, procura imediatamente agradecer por duas. Se tiver mais coisas para agradecer, melhor, para que você vá criando saldo positivo do bem-estar. Então, reclamou, se percebeu reclamando de alguma coisa, opa, agradece. Agradecer pelo quê? Agradecer pela... Nossa, tem uma lista enorme. Eu fazia, às vezes, o exercício de ir caminhando agradecendo para eliminar pensamentos não positivos, do tipo assim, eu estava sem carro, ia pegar um ônibus. Às vezes o ônibus lotado, todo ali, ó, sabe, um espreme-gato mesmo, mas eu agradeço por existir esse ônibus que me leve até o meu local, para eu não ter que ir andando. Agradeço por quem inventou o motor, a roda, o asfalto, porque eu não preciso andar de cavalo, de jegue, de sei lá o que, para chegar em tal lugar. Agradeço pelo motorista, pela empresa que contratou o motorista, por quem ensinou aquele homem a dirigir. E aí tem agradecimento, gente, que não falta mais. Você escolhe uma coisa assim e agradece. Não precisa estar no seu entorno próximo. Você pode agradecer pelas pessoas da sua vida, pelas coisas que você tem, pela roupa, pelos óculos, pelo brinco, pela comida. Eu já fiz o exercício, por exemplo, de pensar no pão. Agradecer pelo pão. O pão mesmo. Pãozinho lá, quentinho, gostoso. Tá lá o pão. Vocês já se deram conta que tem gente que passa a madrugada preparando a massa para que 6 da manhã, sei lá, vá uma fornalha às 5, 5 e meia da manhã para 6 horas, a padaria já está abrindo e você poder comprar seu pão quentinho, se for cedo, por exemplo. Para que você pegue o seu pão na padaria ali quentinho, alguém teve que dormir na madrugada ou trabalhar na madrugada, quer dizer, para que aquele pão estivesse ali. Alguém teve que ter montado a padaria, ter infraestrutura, construído o forno e aí vai. É tanta coisa para um único pão que você pode ter na sua mesa. Você tem uma infinidade de pessoas para agradecer. Para quem plantou o trigo, para quem preparou a terra, para quem colheu o trigo, para quem transportou o trigo, para quem negociou o trigo. Enfim, agradecimento não falta. Tem gente que se apropria de algo que se manifesta no corpo e diz que é a dor dela, porque é maior do que a outra, ainda briga. Não, mas porque comigo é assim, assim, assado. E tem pessoas que se incomodam quando vem a felicidade dos outros, nem gostam de estar falando, fulano é alegre demais, não gosto não. Corram bem distante desse tipo de gente, mas passem longe. Se precisarem conviver, criem, blindem a mente de vocês e tampem os ouvidos e não ouçam nada, não acolham o que essas pessoas trazem, porque elas realmente trazem muita negatividade. Façamos ainda esse comparativo sobre o pilar do fracasso, o pilar da prosperidade. Pessoas que tem a ver com o exemplo que eu já dei, inclusive, que ficam assim, minha vida não tá legal, mas a responsabilidade não é minha. Pensando no exemplo da pessoa que reclama porque a vida dela não tá boa. Normalmente, quem vive nesse pilar da reclamação, do fracasso, ela culpa tudo que tá fora dela como sendo responsável. Porque o trabalho não é bom, porque o patrão não presta, porque o salário é pequeno, porque não sei o que lá, porque o colega de trabalho vive fazendo isso e aquilo, porque o trabalho é muito complicado, porque é difícil. Ela coloca o poder da vida dela sobre as coisas externas. Ela culpabiliza tudo que está fora dela, mas ela não olha para si mesma. Ela não traz a responsabilidade sobre si. Então ela gosta só ela entrega o poder da vida dela para as outras pessoas ou para as situações. Ela bota sempre para fora. Se a gente vai para o pilar da prosperidade, a gente pensa isso como uma autorresponsabilidade. Se hoje eu tenho o trabalho que tenho, é em função de tudo que eu construí antes, das decisões que eu tomei,
do que eu estudei ou deixei de estudar, da formação que eu tive, do que eu fui buscar ou não fui buscar, das oportunidades que eu não aproveitei, mas que estou aproveitando agora. A pessoa se responsabiliza pela vida dela e aí, com essa autorresponsabilidade, ela toma decisões. Bom, tá desse jeito, mas agora eu decido fazer diferente. Então vamos pensar, por exemplo, pessoas que estão numa situação de trabalho que não está muito feliz com aquilo. E não está surgindo oportunidades, talvez, ou ela não está enxergando, ela não está construindo ainda as oportunidades devidas. Ela se sustenta, se mantém naquele trabalho porque é o que ajuda a pagar as contas, mas ela já pode ir se preparando para uma outra coisa, para um outro negócio, vai estudar, vai ler, vai identificar nela o que é que ela pode fazer de diferente. Então vai fazendo assim aquela coisa paralela. Estou aqui, eu sou grata por esse trabalho, mas eu quero uma outra coisa, algo diferente, então eu vou construir essa outra coisa. Já identificou? Se aperfeiçoa, se melhora. A prosperidade financeira, no caso, ela é uma consequência. Ela não é a meta. Não é a meta, eu vou ganhar muito dinheiro. Isso não é meta. A meta é, eu vou oferecer o meu melhor. Eu vou me tornar o top nessa linha aqui. Eu vou construir, vou identificar aquilo que eu sou diferencial e vou me demarcar nesse espaço. Quando eu me demarco naquele espaço, eu estou prosperando. E ao estar prosperando mentalmente, em sentimento, em alegria, o resultado financeiro acontece. Então sempre pensem que o resultado financeiro é consequência, ele não é meta de nada. Tem gente, inclusive, que eu vejo que tem um resultado financeiro bom, mas não significa que essa pessoa é próspera. Internamente ela não está bem, internamente ela não está feliz, ou na família ela não está feliz. Tem gente que tem aí muita grana, gente, ou está com um trabalho que é top de linha e não está próspera. O prosperar é dentro, é interno, não é no bolso. O bolso é consequência. Claro que a gente quer, eu gosto de dinheiro, quero também. Mas o bolso é consequência, não é o fim em si mesmo. Então não vejam pessoas que ganham, fulano ganha não sei quanto, mas você olha para fulano e fulano está infeliz. Isso não é prosperar. Você olha para fulano e está com a vida toda, ou com a família toda bagunçada, desgringolada, não está organizada. Isso não é prosperar. Então prosperar é estar bem nesse conjunto. Vamos construir novos caminhos, é possível. Existem possibilidades que só estão esperando a gente criá-las. Não é que a oportunidade está lá pronta, a oportunidade a gente cria. Ou buscando novos caminhos, ou encontrando o que a gente tem de melhor para oferecer e inventando. Quantas profissões, por exemplo, quantos trabalhos hoje em dia existem que não existiam há, 5 anos, 10 anos. Então tem coisa ainda para ser criada, gente. Nós somos criativos por excelência. A gente é da grande consciência, da macroconsciência, da consciência divina. A gente só precisa se conectar com essa consciência e trazer a criatividade para cá. Como docente, por exemplo, eu busco o meu melhor sentido de onde para entregar. Estar aqui agora com vocês, o meu pensar foi que eu entregue o meu melhor. Eu posso não ter um grande conhecimento, mas o que eu tenho eu estou entregando aqui para vocês. É o meu melhor. Então a gente precisa ter essa perspectiva e eu já me sinto próspera. Independente da minha conta bancária estar com dinheiro lá ou não, eu sou próspera. Pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Isso, para que prosperar mais do que isso? Nossa, isso é incrível. Então a gente precisa entender isso aí. Assumamos a responsabilidade de nossas vidas. Não vamos jogar a responsabilidade porque fulano fez isso ou aquilo. Sim, e daí? O que é que você se apropria a partir do que fulano fez? É que nem a ideia de frustração, por exemplo. Fulano me decepcionou. Você se decepciona com alguém porque você não enxerga quem é aquele alguém. Você criou uma imagem daquele alguém para você, trouxe para dentro e disse, fulano não atende à imagem que eu criei. Isso é se decepcionar. Então, se a gente lida com a vida e diz, olha, o que é que eu faço com essa experiência? Como é que eu trago essa experiência para cá, para dentro? Eu
busco um aprendizado, um conhecimento e a partir daqui vou tomar uma atitude, ou eu fico chorando e enganando, porque fulano fez isso, fez aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assado. É como você escolhe lidar com a vida. Seguir no pilar do fracasso ou dizer, tá, fez, doeu, machucou, mas embora. Qual o próximo passo? O que é que eu faço agora? Para onde vou? O que é que eu tô sentindo? É uma pergunta que a gente não faz. O que é que eu tô sentindo diante dessa situação? A gente nem sabe direito. Tá, e por que eu tô sentindo isso? Porque eu me vitimizei, mas não quero mais. Pronto, vamos, passa, próximo passo, faz outra coisa. Quando meu filho tinha 4 anos, o pai dele estava morando tinha recém ido para Campinas, porque ia fazer o doutorado lá. E aí, como iam ficar muito tempo distantes, eu resolvi levar meu filho lá. Fomos a Campinas, eu não conhecia, pedi para ir conhecer o comércio, comprar algumas coisinhas e tal. Eu acho que era um sábado. Lá tem o calçadão, né? Então, aquela avenida que é comercial, que não passa carro, mas só vê gente. Deixo meu filho com o pai para irem caminhar enquanto eu entro numa loja para ver uma determinada roupa. Na época, como meu filho agora está com 19, então tem o quê? 15 anos, né? Então a gente não tinha esse celular, não tinha WhatsApp, não tinha essas conexões. Ligar para alguém de fora de celular era extremamente caro, você não conseguia. Mal você estava falando com a pessoa e os créditos já foram embora. Então não dava para conversar muito com a pessoa. Tô eu experimentando a roupa, era uma calça, se eu não me engano. O pai do meu filho me liga dizendo que meu filho tinha se perdido na multidão. E ele estava assim, desesperado, desolado. Filho único, hein, gente? Eu calmamente, eu não sei onde é que eu arranjei aquela calma toda naquele dia, mas eu arranjei. Fui extremamente próspera, já vou antecipar para vocês. Como é que eu agi? Eu tava moldando a calça, tirei a calça que eu tava vestindo lá, peguei a minha, vesti de volta, saí do vestuário, falei com a moça, olha, me permita aqui, com licença, eu preciso resolver uma coisa nessa serenidade. Pensem aí, meu filho tinha se perdido na multidão, em calçadão, em Campinas. O que é que eu fiz na realidade? Ainda no vestuário, eu sintonizei, respirei fundo, criei a imagem do meu filho na minha frente. E, como eu disse a vocês, tudo é energia. E eu sei o quanto essa energia funciona. Criei uma conexão imediata com meu filho. Existe o chamado cordão de prata que sai aqui do plexo solar, perto do estômago, digamos assim, do umbigo, de umbigo para umbigo. Eu criei esse cordão de prata, fortaleci ele, isso mentalmente, tudo na minha mente aqui. Criei o cordão de prata, visualizei meu filho e comecei a dizer, o meu filho é meu, volta para mim. O meu filho é meu, volta para mim. O meu filho é meu, volta para mim. Pá, saí do vestuário, pedi licença, moça, expliquei que ia precisar resolver uma coisa e saí para o orelhão. Como eu não conseguiria ligar do celular, porque os meus créditos não eram suficientes para localizar onde é que estava o pai do meu filho ou o meu filho, né? Liguei para o telefone, liguei a cobrar para o telefone fixo de minha mãe na Bahia, no caso onde eu estou agora. E eu lá de Campinas, pedi a minha mãe que do fixo ligasse para o pai e sintonizasse, Eu sei que no fim das contas eu marquei um lugar para encontrar com ele, porque eu não ia ter como falar pelo celular. E falei, olha, eu vou estar em tal lugar, o nome é assim, de frente, eu não sei o que, não sei o que lá. E com o pensamento, o meu filho volta para mim, o meu filho volta para mim, o meu filho volta para mim. Quando eu estou lá aguardando nesse lugar, chega o pai do meu filho, já tinha encontrado a criança, no caso, né, meu filho tinha parado numa banca de revista e ficou vendo as revistinhas e o povo passando e ele ali parado. Ele não saiu do lugar. A partir do momento que eu mentalizei que ele voltaria para mim, é como se houvesse uma energia que fizesse ele ficar parado ali e na passagem o pai do meu filho então o encontrou e quando veio para o lugar que eu marquei, trouxe de volta, chorando pra caramba e eu serenando, calma, tá tudo bem, tá tudo resolvido, tá aqui, tal. E aí pronto, eu não sei onde é que eu arranjei tanta serenidade, mas só imaginar, pensar, se perder o filho assim no meio de uma multidão, e era uma multidão, contando pra vocês, talvez não tenha a dimensão disso tudo, mas havia uma multidão e a criança foi encontrada e veio pra mim. Então, isso é um pensamento próspero.
Isso é um pensamento de autorresponsabilização. Isso é um pensamento de confiança, de dizer assim, é meu, ele tá aqui. Eu não duvidei hora nenhuma. Eu não fiquei no desespero. Ai, meu Deus, meu filho. Não entrei na vitimização, não entrei no desespero, simplesmente assim, falei, eu vou fazer o que precisa ser feito, mas ele é meu, ele volta pra mim. Mas contando uma situação recente que eu falei assim, puxa, vacilei agora, mas já corrigi. Meu filho estava ainda trabalhando, então ele acorda às 7 da manhã para poder ir para o trabalho, para entrar às 8. Está lá às 8. E normalmente ele levanta às 7. Nesse dia já era 7h20. Foi quando eu me dei conta, falei, vixe, a criatura tá dormindo ainda, deixa eu ir lá chamar. E abri a porta, falei, você tá atrasado. Ele levantou de vez assim e pegou o celular, olhou no celular. Mãe, são 7h20. Eu falei, então, você tá atrasado? Ele, não, mãe, não tô atrasado. Ainda dá tempo de eu chegar no horário. Eu falei, é sério, você tem razão. Bom, mãe, não faça mais isso, não me acorda assim não, tomei um sustão que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que ele quis dizer? Eu ainda tenho a possibilidade de chegar no horário, eu ainda estou próspero. Se eu me atraso no trabalho e vai gerar problemas, eu vou estar no pilar do fracasso, mas ele ainda tinha a possibilidade de prosperar. E eu enxerguei o quê? O fracasso naquele momento, né? Vai atrasar, já decretei que ele estava atrasado. Ainda bem que ele não assimilou isso e disse, não, mãe, não, eu vou ficar sem comer, tá? Eu saio sem comer, mas eu chego no horário. Então ele teve um pensamento próspero nesse momento e eu tive esses pensamentos de fracasso, mas também cancelei logo. Uma forma, inclusive, de a gente eliminar pensamentos negativos, porque é frequência. Se você emite, se você pensa, já tá indo. Se pensa e fala, ele vai mais rápido e com muita força. Eu percebi rapidamente a besteira que fiz e comecei, cancela, cancela, cancela. Então, quando vocês perceberem que disseram, pensaram alguma coisa que não é bacana, imediatamente vocês cancelem aquilo ali. Cancela, 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 elimina e joga um pensamento positivo em cima. Então, são formas de a gente lidar com essas questões. Bom, gente, as coisas que eu queria partilhar com vocês é isso. Que fracasso e prosperidade são pensamentos, sentimentos, atitudes e linguagem, palavras, o como vocês comunicam, o que vocês fazem, para que vocês possam buscar o caminho da prosperidade. Então, em algumas situações, vocês podem perceber, opa, estou no pilar do fracasso, peraí, deixa eu pular para o outro lado. Deixa eu pular para o outro lado. O que é que eu posso fazer para mudar esse quadro? Então, é aquela vigilância constante de que nós somos responsáveis por nossas vidas. Nós construímos a vida que nós queremos. Então, a vida que vocês querem, comecem a construir agora. Se vocês não as têm, comecem a construir agora. Construa a prosperidade nesse exato momento, não é depois. Não é deixar para adiante. Certinho? Era isso que eu queria partilhar com vocês. Agradecer imensamente a presença de vocês, essa troca, essa energia linda. A gente está aqui nesse pilar da prosperidade, estabelecendo troca. E gratidão, gratidão, gratidão sempre. Beijo no coração e até a próxima quarta.